cada flor com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Olá, boa noite. É um grande privilégio poder falar com vocês, meus queridos irmãos e irmãs, um pouco sobre a palavra de Deus e uma mensagem que Ele tem para nós nesta noite. Tá bom? Eu quero convidar você nesse momento a abrir a Bíblia Sagrada, se você tiver com ela em mãos, no livro de Gênesis, no capítulo 17. Nós iremos analisar aqui o verso 1 para começar. Tá bom? Vamos fazer uma breve oração, então, para ler a palavra do Senhor. Querido Deus, nosso soberano Pai, nós te somos gratos pelas bênçãos que o Senhor já tem derramado nas nossas vidas. Nesse momento, Pai, a Tua palavra está aberta e nós queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Gênesis capítulo 17, verso 1. Na versão que eu tenho aqui diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus, ao longo da história desse mundo, Ele tem se esforçado de forma muitas vezes até dramática para se relacionar com o homem. O ser humano foge de Deus, mas Deus sempre quer se relacionar de uma forma mais íntima com o homem. Abrão é um homem que tem uma história muito linda na Bíblia. Pelo menos dá para dividir a história da vida dele em duas fases. Ele viveu 99 anos como Abrão e 76 anos como Abraão, porque Deus mudou o nome dele. Mas nesses 99 anos, ele andou com Deus, porque Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, convida ele a sair da casa dele, da parentela, e ele sai, obedece a Deus, ele peregrina pela terra de Canaã, pelo Egito, pela vizinhança, para onde Deus mandava ele ir. Mas agora Deus aparece para ele e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Que Deus maravilhoso. Quando nós vamos a outro capítulo da Bíblia, que não precisa lermos aqui, só para relembrar, capítulo 28 de Gênesis, nós encontramos outra situação. Deus
falando com Jacó no meio de uma viagem, uma noite, onde Jacó tinha apenas como travesseiro uma pedra. Ele aparece para Jacó em sonho e diz assim: eu serei contigo, por onde quer que você for, eu não te desampararei. É Deus lutando para se relacionar com o homem. No livro de Gênesis, ainda no capítulo 3, você encontra outra passagem, que foi quando nossos primeiros pais pecaram, desobedeceram a ordem de Deus, e agora Deus aparece para eles no jardim e faz uma pergunta: onde vocês estão? Deus novamente atrás do homem para se relacionar com ele. Agora, meus queridos, o que me chama mais a atenção é que quando você vai no livro de Oséias, logo no primeiro capítulo você encontra Deus colocando o profeta para procurar uma mulher adúltera e se casar com ela. Ele se casa com essa mulher, a história é bem conhecida, mas eu vou só resumir aqui. Ele se casa com essa mulher, ela tem um filho, logo ela vai embora, se relaciona com outro homem, aparece grávida, Deus manda ele aceitar, ele aceita, tem uma filha, logo ela sai, se engravida com outro homem, Deus manda ele aceitar ela de volta, ele aceita, tem outro filho, e depois pela terceira vez, e assim vai. Essa história ilustra muito bem o relacionamento do ser humano com Deus. Deus chama o seu povo para viver, para se relacionar com ele de uma maneira íntima e fiel. Mas o povo sempre deixa Deus para segundo plano. E no capítulo 2 de Gênesis, agora, que é o tema do nosso sermão, apenas aqui foi uma introdução para você ter uma noção. No capítulo 2, no verso 20, no verso 18, Deus agora vira para Adão, no jardim do Éden, e diz assim: e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Você encontra aqui o plano original de Deus para a família. Eu creio que o Senhor já tinha esse plano antes de criar o planeta Terra, antes de habitar esse planeta. Ele já tinha esse plano para a família. Ele cria o primeiro casamento, é uma instituição divina criada por Deus, embora hoje ela esteja sendo tratada de uma maneira totalmente irresponsável pela maioria dos casamentos que tem na face da Terra, mas é isso que acontece. Aí aqui foi Deus que criou. Ele viu que o homem não era bom que o homem ficasse sozinho, e mais uma vez entra a questão do relacionamento. Agora ele cria alguém semelhante para se relacionar com Adão, que é a sua esposa, no caso. Mas os casamentos têm sido realmente, de fato, desde que Deus criou, o motivo pelo qual Satanás tem agido mais fortemente. Porque ele sabe, quando elimina o vínculo sagrado do santo matrimônio, ele consegue ter uma vitória no seu ministério. Eu já disse isso numa mensagem anterior, mas não custa repetir. Ele sempre consegue êxito quando ele consegue minar um casamento. Foi sempre assim. Se você vê a história de Adão e Eva, era um casal perfeito no Éden, mas Eva comeu do fruto. Quando Deus apareceu lá, ele falou assim: foi a mulher que me deste do fruto e eu comi. E já começa assim, né? Tentando criar uma interferência e minar o relacionamento. Agora eu quero convidar você, novamente, para abrir a Bíblia, continuar lendo comigo no livro de Efésios, que é um livro que, segundo os estudiosos, todo o livro de Efésios é conhecido como o livro dos relacionamentos, onde barreiras, onde muros de separação são destruídos, porque o propósito de Deus é exatamente esse. Mas, aqui no verso 25, tem uma mensagem para um grupo de pessoas específico, do qual eu me incluo, talvez muitos de vocês que estão me ouvindo e me assistindo. No capítulo 5, verso 25 de Efésios, diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem, todos os maridos deveriam pegar esse versículo, arrancar e botar no bolso e andar com ele, porque ele não foi escrito para a esposa, ele foi escrito para o marido. O marido
ele recebe aqui uma ordem, um mandamento, né? Um verbo no imperativo que diz: maridos, amai as vossas mulheres. E note uma coisa, aqui em nenhum momento o versículo diz que você tem que tentar mudar a sua esposa. Em nenhum momento o versículo diz que você tem que esperar a sua esposa ficar boa para você amar ela. Simplesmente ele diz que você deve amá-la assim como Cristo amou a igreja. E qual foi a igreja que Cristo amou? Foi a Adventista? Foi a Batista? Foi a Assembleia de Deus? Foi a Metodista? Foi a Católica? Foi a Internacional da Graça? Qual foi? Não foi nenhuma dessas. A igreja somos nós. Sou eu, é você. Ele nos amou. Ele não morreu, Jesus não veio aqui e não morreu por uma placa de igreja. Ele morreu por nós. Então, e se ele morreu por você, ele está dizendo, está dando um exemplo aqui. Você deve amar a sua esposa da mesma maneira que eu amei a igreja, que eu te amei. Pura e simplesmente. Agora, existem pessoas que querem mudar os outros. E eu vou falar uma coisa para você com toda a certeza de acertar 100%. Eu tenho absoluta certeza que eu não vou errar. Se existe uma coisa nesse mundo que você nunca vai ter êxito, é tentar mudar outra pessoa. Sabe por quê? Porque você não tem capacidade para isso. Uma pessoa só muda quando duas pessoas entram em ação. E essas duas pessoas, uma é ela, que abre o coração e permite, e a outra é o Espírito Santo. Deus quer fazer isso com você, com tua esposa, com teu cônjuge. É exatamente isso que ele quer fazer. Você precisa entender que o processo de mudança não cabe a você. Esse processo de mudança pode até acontecer com a pessoa, mas se ela permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração dela. Se não, de qualquer maneira, você tem que lembrar que se você aceitar Jesus como Salvador pessoal, se você não aceitar, não vai fazer diferença nenhuma para ele, porque ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Vai fazer para você, que pode perder a eternidade ou ganhá-la. Mas para ele não faz nenhuma diferença. Ele vai continuar amando você da mesma maneira. Entendeu? Então, dessa mesma maneira, você deve amar sua esposa. Tem defeito? Tem. Todo mundo tem. Você também tem. É só ir na frente do espelho e procurar a perfeição que você não vai encontrar em você. Agora, tem um versículo também para as mulheres, para as irmãs, para minhas queridas amigas e irmãs que também me assistem. Está no verso 22 desse mesmo capítulo, que diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Veja bem, é a mesma coisa. Esse versículo aqui é para você, esposa. Você não tem capacidade de mudar o seu marido. Não existe. Não tem como fazer. Mas o verso está mandando você sujeitar-se ao seu marido. É uma ordem também, e é um verbo no imperativo também, no mesmo tempo do outro verbo. Você precisa entender que, e nós precisamos entender todo mundo, que sujeitar ou ser submisso não significa você andar com a cabeça embaixo do pé da pessoa. Mas precisamos falar a mesma língua, precisamos saber qual é o nosso papel dentro do lar, dentro da família. Cada um de nós temos um papel para desenvolver, para desempenhar, mas muitas vezes um quer fazer o papel do outro. Você quer ver uma experiência que você não vai conseguir fazer, nunca acontecer com alguém? É levar essa pessoa a pedir perdão para alguém. Por exemplo, se o teu cônjuge errou com uma pessoa da tua família, com um amigo teu, da família dele, ou com você, não é você que tem que levar ele a pedir perdão. Você pode usar todo o argumento, ele pode até fazer um pedido de perdão de boca. Mas o pedido de perdão, o desejo de perdoar, quem põe no nosso coração é Deus. E essa pessoa só vai perdoar quando ela entender que Deus, de fato, está tocando o coração dela e que ela precisa perdoar. Porque em Isaías, no capítulo, me parece que 40, eu não me lembro o que é o capítulo, mas por volta do 40 é alguma coisa. Deus disse assim, acho que é 40, 25, eu mesmo, por amor de mim, sou quem perdoa os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. O benefício do amor próprio, quando você perdoa alguém,
que não está bem com você. Porque se você vai para a cama à noite, ele vai com você. Se você viaja, ele viaja com você. Então é bom perdoar, aprender a perdoar. E nos relacionamentos marido e mulher e família, precisa acontecer isso. Eu quero falar uma experiência para vocês, duas experiências que eu vivi recentemente aqui. Uma delas aconteceu com um colega de trabalho meu. E eu vou contar essa experiência porque eu quero deixar alguns maridos por aí, esposos, com água na boca. Porque você precisa desfrutar e saber o que é o gostoso de ser casado e ter uma família. Aqui no meu trabalho, normalmente quando uma pessoa completa ano, nós compramos um bolo e entre os colegas de trabalho, todos nós, confraternizamos junto, batemos palma aqui, cantando parabéns e tal. Um dia desse aconteceu o aniversário de uma colaboradora nossa, compramos o bolo e na hora, quando terminou lá, eu pedi que minha esposa separasse uma porção para esse colega meu levar para os filhos dele, para a casa dele. E quando ele chegou lá, ele fez questão de filmar e mandar para mim. O que aconteceu? As crianças pularam no pescoço dele, gritando, e bolo, tem bolo. E pularam no pescoço dele e beijava. E aí ele virou para a câmera e falou assim, obrigado, Ribeirinha, mas falou assim só para questão, porque acho que os pais mandaram, mas eles na verdade estavam tão entusiasmados com a chegada do pai. Que maravilha poder desfrutar disso. Não tem coisa mais linda. Ontem eu visitei esse amigo novamente, esse colega de trabalho na casa dele, e eu vi ele correndo no quintal, para para baixo com as crianças, pendurando, jogando para cima, sabe? É uma sensação, é um prazer que você precisa sentir esse gosto de sentir, de ter isso na tua vida. Você não pode deixar passar, desperdiçar isso, pelo amor de Deus. Meu filho já tem 24 anos de idade. Eu chego em casa no trabalho por volta de 18 horas mais ou menos. E via de regra, quando eu chego em casa, eu abro a porta da sala, os dois, ele e minha esposa, estão sentados no sofá vendo televisão. E os olhos dos dois brilham olhando para mim quando eu chego. E ainda mais quando a grana permite e eu passo em algum lugar e levo um lanchinho que eles gostam muito. Ele olha para minha mão, vê a sacola, eu ganho um beijo, um abraço. Essa experiência, essa sensação, essa alegria, eu dá vontade de chorar até, viu? Mas você precisa viver, experimentar. Meu filho tem 24 anos de idade, como eu falei, mas para mim ele é um bebê, ainda hoje. Vou amando do mesmo jeito, tratando como se fosse um bebê. Você vai deixar passar essas oportunidades na tua vida, de curtir tua família. Quando eu chego em casa, que a Fernanda olha para mim, aqueles olhos lindos, assim, brilhando, quando eu chego assim no trabalho, alegria, o prazer de estarmos juntos. Nós estamos casados há tanto tempo e parece que nós nos casamos ontem. É sério. Como é possível isso? Você coloca a terceira pessoa do seu casamento. Só tem um segredo. A terceira pessoa precisa estar no teu casamento. Essa terceira pessoa, você já sabe quem é. É Cristo Jesus. Sem Ele, pode até dar certo por um tempo. Mas a maioria dos casamentos vira um negócio. E muitas vezes negócio mal sucedido. Uma sociedade que não deu certo. Mas com Ele, tudo pode dar certo. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que você enfrentar. E tem mais uma coisa. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo encontra dificuldade. Mas Deus pode te ajudar a superar todas essas coisas. O perdão não precisa imperar na tua vida. Você precisa ser uma pessoa especialista em perdoar. E pedir perdão. Mas nunca exija que a outra pessoa te perdoe. Pedir uma coisa, mas fazer sermão para a pessoa, pregar um sermão dizendo para ela que ela tem que perdoar, que ela tem que fazer isso ou aquilo, você está perdendo seu tempo. Cumpra a sua parte. A Bíblia está mandando. A mulher tem que estar junto com o marido, respeitar o marido, conviver de uma forma digna. O marido precisa amar, a mulher também amar e respeitar um ao outro. Cada um é um mandamento. Você vai obedecer quem? Agora você acha que você vai chegar na tua casa frio, gelado, e você vai dar mais importância para a tela de um aparelho celular ou de um computador do que para a tua esposa. Muitas vezes a esposa fica olhando e fala assim, pensa assim, como eu gostaria de ser aquele computador ou aquele celular, tão bem tratado, com tanta atenção, e um aqui desprezado. Se você vive esse relacionamento frio, se você vai para a igreja e
e você tem ainda a cara de pau, perdão pelas palavras, mas eu preciso falar. E chega lá e botar o braço no ombro da tua esposa, você está no banco lado a lado, para que a igreja veja e imagine que você vive uma vida maravilhosa, mas você está levando uma vida de separação emocional de casa com a tua esposa. Isso é por dois. Podem ter certeza absoluta que do jeito que você está brincando de casamento, vai acontecer a mesma coisa com a tua salvação. Se você não mudar em qualquer tempo, você vai perder a salvação. Porque você está desobedecendo a Bíblia, a palavra de Deus. Por que você casou? Lembra? Você pode mudar a tua vida e o teu casamento, simplesmente mudando você mesmo. Você mesmo, meu irmão. É isso. Eu quero orar com você agora, pedir a Deus que Ele continue de maneira maravilhosa abençoando a tua vida, abençoando o teu lar, abençoando o teu ministério, porque cada um de nós temos um ministério, a tua família, nesse momento. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor é um Deus de amor e de misericórdia. Novamente eu tenho que repetir essas palavras, porque o Senhor ama a família, o Senhor tem um projeto, Senhor, para as famílias aqui nessa terra. Obrigado por tudo, pela tua salvação, pela tua graça que é abundante em nossas vidas. Por isso eu quero entregar nas mãos do Senhor as famílias da tua igreja, as famílias de todo esse mundo, que aqueles que estão passando por um momento difícil, que o Senhor pode ajudá-los a restaurar o seu casamento. Abençoe-nos e nos perdoe, por amor do Senhor Jesus. Amém.